Oi pessoal, hoje eu vim aqui para ensinar vocês a fazerem essa pasta. É uma pasta para carregar caderno, agenda, folhas, enfim, o que você quiser aí. Nessa aula eu ensino a fazer com uma alça longa, mas aqui eu tenho uma outra opção com a alça mais curtinha. A alça longa é para carregar no ombro e essa daqui é para você carregar na mão, no braço, enfim. E eu coloquei um caderno aqui para vocês verem como cabe tranquilamente e fica um espaço bem legal aqui nessa pasta. Antes de começar o vídeo, deixa eu dar alguns recadinhos aqui para vocês. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Assim, sempre que tiver vídeo novo, você vai ficar sabendo. Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar a lista dos materiais que eu utilizei e as medidas. É isso aí, vamos para a aula? Eu vou começar aqui com 2 pedacinhos de sintético. Eu tô usando o sintético linho, ele é 0,8 fundo em malha. Eu cortei ele aqui na medida de 37 por 5 centímetros, 2 vezes. Aí, o que eu vou fazer? Vou dobrar ele no meio e já vou marcar aqui, fazer um piquezinho marcando o meu meio. Ó. Marquei aqui. Do meio para um lado, eu vou marcar 7 centímetros e do meio para o outro lado também 7 centímetros. Então, venho aqui bem no meu meinho, marco 7... E aqui também 7. Então, ó, meu meio tá aqui, marquei 7 centímetros e 7 centímetros para o outro lado. Que a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é prender a minha alça. Eu cortei 70 centímetros de alça, eu tô usando a de 3 centímetros, essa daqui é a alça chique. Então, 2 vezes de 70 centímetros. Eu vou mostrar aqui como que eu vou prender. Então, eu tô aqui com minha tirinha, eu vou pegar a minha alça e vou colocar nessa marcação pra frente. Então, vê para não torcer a sua alça, para ela ficar bem certinha. Minha marcação de 7 centímetros tá aqui, eu vou posicionar daqui pra frente. E aqui a mesma coisa. Então, ó. E eu vou deixar ela passando mais ou menos 1 centímetro de cada lado. Se quiser marcar, pode marcar, tá? Só para ela ficar mais reforçadinha aí, eu deixo passando 1 centímetro. E vou vir aqui na máquina e vou prender com uma costurinha bem na beiradinha aqui. Então, ó. Prendi com uma costurinha aqui bem na beiradinha dos meus 7 centímetros para frente e deixei passando 1 centímetro de cada lado de alça. Eu vou fazer a mesma coisa aqui na minha outra tirinha. Fiquei com 2 partes iguais. Você vê bem a hora que você estiver fazendo para sua alça ficar certinha, não ficar torcida. Agora, o que eu vou fazer? Eu peguei aqui um pedaço de zíper de 42 centímetros. Eu vou usar esse zíper rosa. E o que eu vou fazer? Vou colocar ele aqui, direito com direito. Então, um lado da minha remalheira, que é o mais saltadinho, olhando para o meu material. E eu também já vou pegar e colocar o meu forrinho. Aqui eu tô usando o bagum, mas você pode usar aí algum outro forrinho que você quiser. Na mesma medida do meu sintético, que é 37 por 5. Então, eu cortei 2 vezes, que vai um para cada lado. E eu vou colocar ele aqui, ó, direito, olhando pro meu zíper. Então, ficou o meu forro, o meu zíper e o meu sintético. Vou vir aqui na máquina e vou passar uma costurinha bem próxima da minha remalheira. Fiz a minha costurinha, agora eu vou puxar o meu sintético e o meu forro e vou vir aqui e vou rebater uma costura. Então, ó, só puxar os dois. A alça você deixa ela pra cima, não coloca ela pra baixo, tá? Deixa ela pra cima e rebate em toda a extensão aqui do sintético. Ficou rebatido aqui, ó, como fica a parte da alça. Fica bem certinho. Aqui eu já vou entrar com o meu plástico translúcido. Então, o que eu cortei? Eu cortei na medida de 37 por 25.
Eu vou usar o lado brilhante para fora, ele tem um lado brilhante e um lado fosco. Nessa peça eu vou usar o brilhante aqui. Então, o que eu vou fazer? E ele tem direção também. Então, eu tenho que colocar o lado que eu vou, no caso, o meu direito vai ser o meu lado brilhante. O meu forrinho eu jogo para trás, eu não vou costurar ele, eu vou costurar só aqui no meu sintético. Vou colocar meu direito olhando para o meu sintético. E como ele tem direção, eu vou colocar a direção dos meus desenhos para o lado esquerdo aqui. Vou vir na máquina e vou passar uma costurinha com um pé de máquina. Só prendendo no meu sintético, não prendo o meu forro. Fiz essa costurinha, agora o que eu vou fazer? Eu vou tombar aqui o meu plástico translúcido, vou vir aqui pelo lado de cá que é mais fácil. Vou jogar minha costura pra cima, tá? Minha dobrinha pra cima aqui. E aqui no meu forrinho, eu tenho que fazer uma barrinha. Então, eu vou pegar aqui um pedaço de fita dupla face. Essa fita dupla face é aquela bem fininha, ela tem 7 milímetros. E vou colocar aqui no avesso do meu bagum, bem na beiradinha. Coloquei aqui bem na beiradinha. Vou soltar aqui a película e vou fazer uma barrinha aqui. Faço uma barrinha de mais ou menos meio centímetro, que é o tamanho do meu pé de máquina. Só uma barrinha mesmo de acabamento. Aqui, antes de prender ela aqui atrás, eu vou colocar a minha etiqueta. Eu vou usar essa etiquetinha de metal. Então, eu vou só posicionar ela aqui, bem no meio. Eu já marquei aqui o meu meio. Eu vou vir e vou posicionar a minha etiqueta, então, aqui bem no centro dessa minha tirinha. Então, eu gosto de colocar ela e vincar aqui. Acho mais fácil. Coloquei aqui a minha etiquetinha. Aqui no avesso eu já coloco o gabarito e eu abro a minha garrinha aqui. E aqui eu gosto de colocar 2 pedaços de fita crepe só pra proteger esse ganchinho e não furar o meu forro, tá? Ó, então, aqui agora eu vou finalizar. O que eu vou fazer? Eu tenho que prender esse meu forrinho aqui, escondendo a minha costura. Então, aqui onde eu fiz a minha barrinha, eu já coloco outro pedaço de fita dupla face. Coloquei aqui a dupla face, ó, tomba pra cima, essa parte aqui da costura, tudo. Solta a película da dupla face. E a gente vai encaixar aqui, tampando a costura. Então, você vai olhando onde tá a sua costura e tampa ela. Vem aqui por esse lado. Ajeita bem. Ó, ficou coladinho aqui. E agora eu vou passar uma costurinha aqui na parte de baixo, fazendo o pesponto, que já vai prender esse meu forrinho. A dupla face, ela ajuda só a segurar para facilitar na hora de passar essa costura. Então, como que fica aqui. Agora, eu tenho que fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Eu gosto de soltar aqui o zíper, porque a alça fica uma batendo na outra, então, para costurar é mais complicadinho. Então, eu vou soltar aqui o meu zíper. E vou fazer todo o processo de novo. Essa parte aqui eu vou reservar por enquanto. Então, vamos lá. Vou começar aqui com a minha tirinha, com a minha alça. Vou colocar direito do meu zíper, que é o lado que a remalheira é saltada. Aqui bem na beirada, onde eu prendi a minha alça. E vou colocar o meu forrinho também. Direito, olhando para o direito do meu sintético. E vou fazer a mesma coisa. Passar uma costurinha bem próxima aqui à minha remalheira. Passei a costurinha, vou puxar o forro e o meu sintético e rebater aqui uma outra costura de pesponto.
Já pespontei aqui. Vou pegar aqui agora o meu plástico translúcido e vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro lado. Direito, que é o meu lado brilhante, com direito do meu sintético e no caso aqui os meus coraçõezinhos virados pra cá. E vou passar uma costurinha com um pé de máquina. Fiz essa costurinha aqui. Agora eu vou fazer aquela parte do dupla face. Então, aqui no avesso, eu já vou dar uma firmadinha aqui a minha costura pra cima. Fazer a barrinha no bagum. Coloca a dupla face bem na beiradinha. Soltar aqui a película. Faço a minha dobrinha. Coloco outro pedacinho de dupla face. Tirar a película e prender ali, escondendo a minha costura. Então, jogo a minha costura aqui pra cima e já prendo aqui. Prendi. Vou vir aqui por esse lado e rebater a costurinha aqui. Então, fica rebatidinho aqui e o lado de dentro também já fica todo certinho. Agora, eu vou pegar aqui a minha outra parte e vou passar o cursor. Eu vou ter que passar 2 vezes, porque como eu soltei aqui, então você só alinha bem aqui a parte dos 2 materiais reto e passa o cursor. Eu vou usar um cursor de gatinho aqui. Eu passei uma vez e aí eu vou passar mais uma, tá? E deixar ele no meio aqui. Passei de novo, vou deixar meu cursor aqui no meio. Aqui, o que que eu vou fazer? Eu já vou cortar o excesso que fica, às vezes, de forro, de zíper. Já corta. E o zíper, sempre que corta, você queima ele. Aqui também a mesma coisa, vou cortar o excesso. E vou queimar. E agora eu vou fechar a peça. Então, ó, vou colocar aqui direito com direito, ó. Só vou dobrar. Deixa a sua alça toda aqui dentro mesmo. Eu gosto dessa parte de colocar alguns clipes e eu gosto de prender primeiro a lateral. Por quê? Pra ficar essa parte que tem esse barradinho aqui, ficar bem alinhado. Então, eu alinho por ele e já coloco um clipes aqui pra segurar. Tá? E aí, vou alinhando toda a volta da peça. Do outro lado também, começo aqui por onde tem a minha barrinha. E o fundo também. E aqui você tem 2 opções. Ou você já fecha ela passando o seu viés, pode usar o viés comum, o viés de gorgurão, o que você tiver acostumado aí. Ou você fecha primeiro e depois coloca o seu viés. Eu gosto de fechar e você fecha ela inteira, os 3 lados, tá? Depois a gente desvira aqui pelo zíper, a gente abre o zíper e desvira aqui. Então, você tem essas 2 formas, ou já fechar passando o viés, ou fechar e depois passar o viés. Passei uma costurinha aqui, fechando toda a volta. Agora, eu já vou vir colocando meu viés. Eu vou usar esse viés, que eu queria usar o de boneon, mas eu não tenho na cor rosa, e eu quero colocar rosa.
Então, como que eu vou fazer aqui? Eu vou encaixar ele e já vou vir passando a costura. Eu gosto antes de clipar tudo pra ter mais confiança. E aqui na beiradinha, eu dobro ele pra dentro, em um lado, pra ficar um acabamento bonitinho e dobro de novo. Então, eu vou passar ele aqui clipando a volta toda. Aqui no cantinho, ó como que eu faço. Eu venho com ele até a beiradinha, aí eu, ó, viro, ficou uma seta aqui, e aí eu tombo a seta. Aí ele fica com o cantinho perfeito. E agora eu vou vir na máquina e vou passar essa costurinha no meu viés. Finalizei aqui a costurinha do meu viés. Agora eu vou abrir o meu zíper e desvirar a peça. Ó, só você empurrar um pouquinho que ele já abre tranquilamente. A pastinha tá prontinha, ó, e aqui tá minha etiquetinha, tudo certinho com o cursorzinho de gatinho. Então, essa foi a pecinha da aula de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha nesse vídeo.